Olá, seja bem-vindo ao nosso segundo vídeo do módulo 3, Legislação de Pessoal como Instrumento de Gestão. Eu me chamo Letícia e darei continuidade ao conteúdo que já vimos tratando anteriormente. Neste segundo vídeo, iremos tratar sobre os direitos e vantagens, que é o título 3 da Lei 8.112, que abarca o capítulo 1 ao 6º, que trata sobre o vencimento e remuneração, as vantagens, férias, licenças, afastamentos e concessões. Além disso, traremos também as questões relacionadas aos deveres do servidor público ou seu regime disciplinar. Para tratarmos dos direitos e vantagens dos servidores públicos, vamos inicialmente abordar o capítulo 1 da Lei 8.112, que trata do vencimento e da remuneração de servidores públicos. O vencimento e a remuneração são, sem sombra de dúvidas, uma das mais importantes vantagens que são concedidas aos servidores. A própria Lei 8.112, ela proíbe a realização de serviços públicos gratuitos, salvo nos casos previstos em lei. Além disso, cabe destacarmos a diferenciação entre o termo vencimento e remuneração. Vencimento é um conceito mais restrito, tratando-se, portanto, de uma retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público, enquanto a remuneração, por outro lado, apresenta um conceito mais amplo e compreende, além do vencimento, as vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Então, por exemplo, quando existe um edital de concurso público e no edital temos o vencimento, muitas pessoas olham o vencimento e pensam: nossa, só isso que vou receber? Pouca coisa. E aí esquece das vantagens pecuniárias permanentes que podem aumentar o valor recebido pelo servidor, ou seja, a remuneração. Então, aquilo que está expresso em edital, que é o vencimento, não é o valor final a ser percebido pelo servidor público. Além disso, é importante ressaltar que, em decorrência do princípio da irredutibilidade salarial, o vencimento dos cargos efetivos, por exemplo, os de caráter permanente, não poderão ser reduzidos. No entanto, pode sim haver uma redução de uma parcela recebida em um caráter eventual ou mediante um determinado período de tempo. Vale ressaltar também que a remuneração ela não pode ser abaixo de um salário mínimo, embora haja um entendimento do STF que trata de uma exceção a essa regra. Esse entendimento, do STF atinge os praças da Polícia Militar. Conforme vimos anteriormente, a remuneração se trata de um acréscimo de algumas vantagens, pecuniárias ao vencimento. Portanto, as vantagens nada mais são do que qualquer valor recebido pelo servidor que não se enquadra na definição de vencimento. Tudo que for adicionado ao vencimento é uma vantagem. Essas vantagens, elas podem ser tanto indenizações quanto gratificações e adicionais. Dessas, apenas as indenizações não se incorporam ao vencimento, uma vez que são destinadas à reposição de custos efetuados pelo servidor. Já as gratificações e os adicionais, pelo contrário, se incorporam ao vencimento ou ao provento recebido pelo servidor. As indenizações elas são recebidas pelo servidor para o desempenho de uma atividade e, mais uma vez, não se incorpora ao vencimento. Já as gratificações adicionais são recebidas em virtude do desempenho de uma atividade e se incorporam ao vencimento. É importante ressaltarmos, destacarmos o artigo 50 da Lei 8.112, que diz o seguinte: as vantagens pecuniárias não serão computadas nem acumuladas para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. O que isso quer dizer? Ou melhor, o que isso quer evitar? O denominado efeito cascata, ou efeito repicão.
O que isso quer dizer, né? Digamos, por exemplo, que temos um servidor público que receba duas vantagens, uma de 10% e outra de 20%. Para a base de cálculo dos 10% é utilizado o valor do vencimento. No entanto, seria possível, se não houvesse, por exemplo, o artigo 50, utilizar como base de cálculo o valor total após o acréscimo dos 10%. Então, para o adicional dos 20%, ao qual o servidor tem direito, o valor como base seria o valor total acrescido dos outros 10%, o que não seria correto. Por isso, a legislação, os legisladores colocaram o artigo 50 para evitar esse tipo de situação. Entre as indenizações, exemplos de indenizações, nós temos a ajuda de custo, que são despesas com instalação de servidor para mudança de outra cidade, por exemplo. As diárias, que têm um caráter transitório ou eventual, certo? E a indenização de transporte, no caso, por exemplo, dos servidores que utilizam o próprio meio de transporte para locomoção. Passando então para as gratificações previstas na Lei 8.112, o artigo 61, ele é taxativo e expresso sobre quais seriam as vantagens a serem percebidas pelo servidor público, e são elas: retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento, gratificação natalina, adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas, o adicional pela prestação de serviço extraordinário, adicional noturno, adicional de férias, outros relativos ao local ou natureza do trabalho, gratificação por encargo de curso ou concurso. No caso da retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento, essa retribuição ela será de acordo com a complexidade da atividade desempenhada e assim que a função de direção, chefia e assessoramento ela for retirada do servidor, ou seja, ele deixar de cumprir esse tipo de função, a retribuição também ela é retirada do percebimento do vencimento, do acréscimo ao vencimento. No caso da gratificação natalina, ela corresponde a 1/12 da remuneração ao que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano. Temos ainda o adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas. No caso, a periculosidade ela está relacionada com atividades que colocam o servidor em situações de risco de morte, né? Já a insalubridade, ela está relacionada com as condições de trabalho, que ainda não causem um risco imediato, mas podem causar danos à saúde do servidor, como a falta de iluminação adequada, o contato com substâncias tóxicas, por exemplo. E no caso da penosidade, se relaciona com servidores que estejam trabalhando em áreas de fronteiras ou em localidades com baixa qualidade de vida. E aí a lei ela expressa quais seriam os percentuais para o adicional. Temos ainda as gratificações adicionais pela prestação de serviço extraordinário. O que seria esse serviço extraordinário? São as populares horas extras. No caso, o servidor recebe um adicional de 50% sobre o valor da hora normal de serviço. Nos termos da Lei 8.112, /90, só é admitido o exercício de, no máximo, 2 horas extras por jornada de trabalho. Temos ainda o adicional noturno. O serviço noturno ele é prestado no horário compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, e tem o valor hora acrescido de 25%, computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos. O outro adicional é o adicional de férias, que independe de solicitação e será pago ao servidor por ocasião das férias, que é um adicional correspondente a 1/3 da remuneração do período de férias. Por fim, temos a gratificação por encargo de curso ou concurso, que é em caráter eventual, no caso dos servidores que atuam como banca examinadora, como instrutor, como fiscal de provas.
E a vantagem, né, percebidos percentuais calculados, né, com base nas horas dispendidas pelo servidor para o desempenho dessas atividades, não podem, como regra, exceder o número de 120 horas por ano, sendo que em casos excepcionais a autoridade pode sim autorizar o exercício de mais de 120 horas, a autoridade máxima do órgão, certo? Vamos falar um pouco mais então sobre as férias, né, que é um direito social previsto na Constituição Federal e não atinge somente os servidores públicos, mas também os funcionários de empresas privadas e foram estendidas também para os servidores públicos da Administração Pública Federal. No entanto, diferente dos direitos, né, de férias dos funcionários de empresas privadas, no serviço público existem algumas peculiaridades. Uma delas é que as férias dos servidores elas podem ser parceladas em até 3 vezes, desde que requeridas, né, pelo servidor e no interesse da administração. Caso ocorra esse parcelamento, os valores relativos às férias serão creditados quando da utilização da primeira etapa, devendo ser observada a antecedência mínima de 2 dias do início do período, sendo que, no caso das férias, como já falamos anteriormente, será percebido o valor de 1/3 do valor das férias. As férias é importante ressaltar, porque durante as férias existem muitas possibilidades de um chefe de departamento, um coordenador entrar em contato com o servidor para resolver alguma questão corriqueira ali do seu departamento, da sua coordenação e interromper as férias desse servidor. No entanto, isso é expressamente proibido. As únicas formas que você tem para interromper as férias de um servidor público são por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral ou por necessidade de serviço declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade. Ou seja, no caso da Universidade Federal do Maranhão, caso o reitor tenha essa necessidade e declare a necessidade do serviço para o retorno das férias desse servidor. Existe ainda a possibilidade de a administração pública conceder licença ao servidor público por motivos inúmeros, entre eles, por motivo de doença em pessoa da família, por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, para o serviço militar, para atividade política, para capacitação, para tratar de interesses particulares ou para o desempenho de um mandato classista. Essa lista ela está expressa no artigo 81, porém existem mais 3 possibilidades de licença. A licença para tratamento de saúde, licença gestante, adotante e paternidade e a licença por acidente em serviço. No caso da licença por motivo de doença em pessoa da família, no caso de cônjuge, companheiro, pais, filhos, enfim, é necessária a comprovação por perícia médica oficial. No caso das licenças que são inferiores a 15 dias, dispensa-se a perícia médica oficial, sendo que podem ser concedidas até 60 dias com remuneração ou até 90 dias sem remuneração. Para a licença por motivo de afastamento do cônjuge, no caso do cônjuge que foi deslocado para trabalho para um outro lugar, o servidor fará jus ao direito à licença por prazo indeterminado, porém não perceberá a remuneração. Existe também a possibilidade de licença para o serviço militar, no qual o servidor terá até 30 dias sem remuneração para reassumir o cargo. E a licença para atividade política sem remuneração, no caso, durante o período entre a escolha partidária e a véspera do registro da candidatura, ou com remuneração a partir do registro até o 10º dia seguinte ao da eleição. Esse período corresponde a 3 meses. Existem ainda outros casos de licenças. A cada 5 anos, por exemplo, o servidor pode, com a anuência da administração, licenciar-se para participar de cursos e outras ações de treinamento com remuneração, pelo período de até 3 meses. E esse período ele é inacumulável. Então, digamos, por exemplo, que o servidor
ele tenha 10 anos de efetivo exercício e queira licenciar-se para capacitação, ele não terá direito a 6 meses de licença, mas sim a 3 meses. Outra possibilidade é a licença para tratar de assuntos particulares. É a critério da administração e pode ser concedida a licença, ao servidor, desde que ele não esteja em estágio probatório, pelo período de até 3 anos consecutivos e sem remuneração para tratar de interesses particulares. O outro caso é a licença para tratamento de saúde, que não está expressa na Lei 8.112, porém é um direito ao qual o servidor tem como possibilidade. Além disso, tem também a possibilidade da licença para gestante e para paternidade. No caso da licença para tratamento de saúde, é com remuneração, tem que tomar por base a inspeção da perícia médica. Ela pode ser superior a 120 dias, também concedida com uma perícia médica oficial, e o prazo máximo de licença é de 2 anos. Temos também os afastamentos. A doutrina jurídica, ela não especifica uma diferenciação entre os afastamentos e as licenças. Porém, é importante ressaltar que estamos diante, em ambos os casos, de direitos dos servidores públicos. E esses direitos, eles, em via de regra, impossibilitam a perda da respectiva remuneração ou a cessação da contagem do tempo de afastamento como do efetivo exercício. Temos alguns casos de afastamento, por exemplo, o afastamento para servir a outro órgão ou entidade, o afastamento para exercício de mandato eletivo, afastamento para estudo ou missão no exterior e afastamento para participação em programa de pós-graduação stricto sensu no país ou fora do país. Esses programas de pós-graduação são a nível de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Nos casos desses afastamentos para estudo ou para participação em programas de pós-graduação, o servidor deverá cumprir o mesmo período em que ele foi afastado do cargo, do exercício do cargo. Então, por exemplo, digamos que João prestou um seletivo para um programa de pós-graduação em outro estado. João foi aprovado, pediu afastamento, foi concedido e ele ficou lá fora, lá no outro estado, por um período de 1 ano e meio e não de 2 anos, que era o prazo que ele tinha solicitado. Ao voltar para o exercício do seu cargo, ele deverá cumprir, portanto, 1 ano e meio em que ele ficou fora. Existem ainda as concessões, e essas situações de concessão, elas são aquelas no qual o servidor público ele tem o direito de ausentar-se, porém ele continua recebendo a sua remuneração. Existem 2 categorias. A primeira, no qual ele pode se ausentar sem prejuízo durante alguns dias, e a segunda, com direito a horário especial. No caso, alguns exemplos de ausência do serviço sem prejuízo, ele pode se ausentar durante 1 dia para doação de sangue, 2 dias para se alistar como eleitor, pode se ausentar 8 dias em função de um casamento ou em razão de falecimento. No caso, a direito a horário especial, no caso do servidor estudante, a Lei 8.112 ela garante essa possibilidade de horário diferenciado, só que o servidor ele terá que compensar os horários. Para o servidor portador de deficiência, essa compensação de horários ela não é exigida. Horário especial também pode ser concedido ao servidor que tenha cônjuge, filhos com deficiência ou a participação como instrutor ou banca examinadora. Bom, agora chegamos no título 4, regime disciplinar, que constam de 5 capítulos na Lei 8.112 e, como o próprio nome já diz, serve para disciplinar, para balizar as ações dos servidores, enquanto servidores públicos, ou seja, no exercício do cargo, quanto fora do cargo, quanto nas suas atividades corriqueiras. E
E os 5 capítulos eles abordam aspectos como os deveres, as proibições, a acumulação, responsabilidade e as penalidades. E nós iremos ver com mais detalhes nos próximos slides. Chegamos então ao capítulo 1 dos deveres dos servidores públicos. Nós já abordamos, já tratamos sobre quais seriam os direitos e vantagens dos servidores e agora vamos tratar dos deveres, né? Os deveres eles constam nas normas, né, do direito, também de forma expressa na legislação, na Lei 8.112. E de modo geral, os deveres eles podem ser definidos em deveres funcionais. Nesse caso, estamos diante de obrigações que devem ser cumpridas pelos agentes que ocupam cargos públicos em razão da sua condição de servidores, certo? Caso essas pessoas elas não fossem servidoras, não tinha o menor sentido de exigir o cumprimento desses tipos de deveres. Mas também existem os deveres comportamentais, que são aqueles que independem da condição de ser servidor público ou não, e são inerentes a todas as atividades profissionais desempenhadas pelos particulares. Então, são deveres do servidor público exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal às instituições a que servir, observar as normas legais e regulamentares, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestadamente ilegais, atender com presteza, levar as irregularidades de que tiver ciência ao conhecimento da autoridade superior ou competente, zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público, guardar sigilo sobre assuntos de repartição, manter uma conduta compatível com a moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com urbanidade as pessoas e representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Então, caso aqui estão separados os deveres de natureza funcional e os deveres de natureza comportamental. Caso você tenha dúvida se determinado dever é funcional ou comportamental, pergunte-se, né? Se eu não fizer isso, se eu não cumprir esse dever, eu estarei descumprindo uma obrigação do meu cargo ou não? Se sim, é um dever funcional, se não, é um dever comportamental. No que tange às proibições que serão elencadas no decorrer da apresentação, cabe destacar que as proibições elas geram infrações que vão desde a advertência até a demissão, passando pela suspensão. Isso vai depender da gradação estabelecida pelo legislador para cada tipo de infração. Então, nas infrações mais leves, o servidor receberá uma advertência. Nas infrações intermediárias, o servidor poderá ser suspenso e nas infrações mais graves, o servidor poderá ser demitido. Os exemplos das proibições cuja infração acarreta advertência que são dadas pela Lei 8.112 são ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe, retirar qualquer documento ou objeto da repartição, opor resistência injustificada ao andamento de processos, de serviços, coagir ou aliciar subordinados e recusar-se a atualizar os seus dados cadastrais quando solicitado. Já das proibições cuja infração acarreta uma suspensão, estão cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa e exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo, função e com o horário de trabalho. Por fim,
As proibições cuja infração acarreta uma demissão estão receber propina, aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado, estrangeiro, proceder de forma dessidiosa, utilizar o pessoal ou recursos materiais em serviços ou atividades particulares, participar de gerência ou administração de sociedade privada, exercer comércio. Enfim, são atividades que podem acarretar demissão do servidor público. O capítulo 3 ele vai tratar sobre a acumulação de cargos que, em regra, são proibidas, são vedadas a acumulação remunerada de cargos públicos, sendo, no entanto, lícita as seguintes situações: a acumulação de cargos de 2 cargos de professor, um cargo de professor e outro técnico científico, ou a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com as profissões regulamentadas. E essa acumulação ela fica condicionada à compatibilidade de horários entre as 2 atividades. Uma vez identificado, então, quais seriam os deveres do servidor público, quais seriam as proibições, né? O servidor que não observar e cometer algum ato que gera alguma infração, ele será responsabilizado. E essa responsabilidade, ela pode ser tanto civil, quanto penal, quanto administrativa, pelo exercício irregular das suas atribuições. A responsabilidade civil, ela decorre de um ato omissivo ou comissivo. O ato comissivo é o agir, né? É o ato em que o servidor pratica alguma irregularidade. Já o ato omissivo é quando o servidor deixa de agir diante de alguma irregularidade. Ou também a responsabilidade civil pode decorrer de um ato doloso ou culposo, quando há intenção ou quando não há intenção, respectivamente, em cometer alguma irregularidade que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. Enquadram-se no conceito de responsabilidade civil todas as ações ou omissões do servidor público que, agindo em nome da administração, cause algum dano ao particular ou ao próprio poder público. Já a responsabilidade administrativa, ela resulta de um ato omissivo ou comissivo praticado pelo servidor no desempenho do cargo ou de suas funções. A regra de acumulação de esferas, no entanto, ela apresenta suas exceções, que são as situações em que a absolvição na esfera penal acarreta a absolvição na esfera administrativa. No entanto, não basta uma simples absolvição penal, mas sim que esta expressamente negue a existência do fato, ou caso tenha acontecido realmente o fato, né, que gerou alguma irregularidade, o servidor não tenha sido o autor do ato infracional. O capítulo 5 ele vai trazer, portanto, as penalidades. A lei ele é bastante taxativa nesse sentido. Não cabe a nenhum órgão diretivo, estratégico, enfim, de determinadas organizações públicas inovarem no que tange às penalidades. São esses os tipos de penalidades, são esses tipos que devem ser observados em determinados atos, determinadas infrações cometidas por servidores, que são advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão ou função comissionada. Nós já trouxemos alguns exemplos em relação às penalidades de infração, de suspensão, de demissão, mas aqui eu trouxe outros exemplos, né? Alguns casos que podem ensejar a demissão do servidor público, que são elas os crimes contra a administração pública, abandono de cargo, a inassiduidade habitual, improbidade administrativa, incontinência pública e conduta escandalosa, insubordinação grave em serviço, ofensa física em serviço a servidor ou a particular, aplicação irregular de dinheiros públicos, revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo. Temos também lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional,
crimes de corrupção, acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas e a transgressão dos incisos 9 a 16 do artigo 117, que proíbe inclusive de retornar ao serviço público pelo período de 5 anos. E quais seriam essas transgressões? Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outra em detrimento da dignidade da função pública e atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o 2º grau, cônjuge ou companheiro. Bom, chegamos ao final desse nosso segundo vídeo, que trouxe então alguns aspectos da Lei 8.112, encerramos com as penalidades, o regime disciplinar do servidor público. E nós já temos a nossa primeira atividade, que já está disponibilizada desde a primeira semana, desde o primeiro dia, que é o fórum, tá? Então, caso você ainda não tenha colocado o seu argumento, seu comentário no fórum, eu peço que, por favor, você, a partir de agora, coloque e discorra sobre o seu entendimento do assunto e realize o comentário em algum argumento do colega, certo? Eu agradeço por ter ficado até aqui comigo e nos vemos no nosso próximo vídeo.